Filipe Luís falou sobre a adaptação dele à nova função. Os jogadores também afirmam estar aprendendo a cada dia com o novo treinador. É uma vida totalmente nova para mim, até a adaptação é mais minha do que deles, né? Porque até 3 meses atrás eu estava jogando, estava no campo. Mas eu sempre pensei já muito como treinador, eu já me preparei bastante, então assim, eu já estou num estágio muito mais avançado do que eu achava que eu iria estar, né? Mas as dificuldades, elas existem. E primeiro dizer que eu tenho um grupo que é extremamente trabalhador, gosta de trabalhar, gosta de sacrificar, e isso é muito prazeroso para um treinador, né? Treinar jogadores que querem aprender. Esse é o primeiro ponto, e depois o segundo ponto, dizer que eles têm evoluído muito. Eu estou vendo o meu modelo de jogo já se desenvolvendo em cada jogo, e cada vez eles estão aprimorando mais o que eu quero e chegando nas condições ideais que eu quero. Claro que existem algumas coisas que atrapalham o desenvolvimento deles. A primeira, né, desde que eu cheguei aqui, tanto o horário do jogo, que é sempre 11 da manhã, que é um calor muito grande, e o tipo de grama atrapalha um pouco, mas nada é desculpa pra gente poder jogar da forma que o Flamengo pede que jogue sempre, que é propondo o jogo e atacando o adversário em todo momento. Então, eles estão cada vez melhores, como eu tô falando, e espero que eles possam se desenvolver ainda mais. Fala, nação rubro-negra, bom dia, Flageral TV na área. Filipe Luís vai embarcar com a sua trupe hoje para os Estados Unidos para jogar ali um mini mundial de clubes pelo Sub-17. Em relação à parte técnica, os jogadores estão rasgando o Filipe Luís de elogios. Vou mostrar essas entrevistas para os senhores sobre a PixBet. A Receita Federal está na cola deles e eu vou explicar o porquê. Sobre a dívida do Flamengo, ela caiu de quase 300 milhões de reais em 2022 para praticamente zero no ano de 2024, sobre o patrocínio do BRB. BRB fez uma oferta espetacular para o Flamengo e promete pagar em torno de 155 milhões de reais. Vou dar detalhes para os senhores sobre o Pulgar. Ótima notícia, treinou sem restrição e a Adidas lançou um chinelo que é uma verdadeira chinelada nos rubro-negros. Eu vou explicar o porquê. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas se puderem, deixe o seu like. E esse vídeo é uma parceria com o maior e melhor site de previsões esportivas do mundo, a 1xBet. Parceira do Liverpool, parceira do Barcelona, o site ali bem confiável, onde se você acertar a sua fezinha, consegue fazer os seus saques da melhor forma possível. Conforme eu estou mostrando para vocês, o acesso ao site vocês vão conseguir clicando no primeiro link fixado nos comentários. E conforme vocês podem ver, é super fácil o layout do site. Vocês entram ali, se cadastram, colocando o cupom GERALFLA. E a partida de destaque hoje pela 1xBet é Cádiz versus Granada. Jogo válido pela La Liga, vai ter início às 5 horas da tarde. Vocês podem fazer a fezinha de vocês tanto no Cádiz quanto no Granada ou no empate. Ou também outras alternativas que a 1xBet permite. Então já sabem, né? Primeiro link fixado nos comentários, vocês clicando nele, colocando o cupom GERALFLA, vocês conseguem um bônus de até $300. 1xBet, o maior e melhor site de previsões esportivas do mundo. Isso aqui é Flamengo! E a Receita Federal, ela está contestando a licença dada à PixBet pela Loterge. Loterge é aqui do estado do Rio de Janeiro. E isso porque a Receita Federal afirma que a PixBet não faz ali os jogos só para jogadores do Rio de Janeiro, e sim para jogadores de todo o Brasil. Com isso, a Receita Federal está na cola da PixBet e exige que ela faça ali um contrato nacional, tire uma licença nacional. Qual a diferença dessas duas licenças? Principalmente são valores financeiros, tá? A Loterge, ela se pronunciou sobre isso, já eu falo o que a Loterge deu em nota, mas a verdade é a seguinte: os valores da licença carioca, né, da licença aqui do estado do Rio de Janeiro, ela cobra 5% sobre o lucro da casa de aposta e também cobra o valor de 5 milhões de reais para tirar essa licença, que é estadual. E a Receita Federal, ela exige que eles tirem uma licença nacional. Essa licença nacional abocanha, em vez de 5% do lucro da casa, abocanha 18%. E em vez de pagar 5 milhões de reais, a casa tem que pagar 30 milhões de reais. Não se sabe ali se o próximo passo da PixBet vai ser entrar na justiça para continuar usando a licença estadual ou se eles vão atender esse pedido e
pagarem aí a licença nacional e aumentar também o valor pago de imposto. A verdade é a seguinte, se o Flamengo quiser romper o contrato com a Pixbet, pode romper de forma unilateral, caso ela não se enquadre na legislação brasileira. Mas isso aí vai ser difícil, até porque a casa paga 85 milhões de reais para ser o patrocinador master por ano, dá um valor de 170 milhões de reais pelo acordo que o Flamengo fechou com a Pixbet. Em defesa a si própria, a Lotterge afirmou que não tem como garantir que os jogadores que jogam na Pixbet, eles não são do estado do Rio de Janeiro. A Lotterge falou, os jogadores sabem que precisam ser do estado do Rio de Janeiro. É aquela velha miguelada que a gente já conhece, né? Mas se o calo apertar, eu também não vejo nenhum problema muito grande da Pixbet pagar esses valores para ter uma licença nacional, até para não ter mais dor de cabeça com a Receita Federal. Mas é isso, somente resumindo essa questão da Pixbet. Agora vamos falar sobre a parte financeira do Flamengo. Já já eu vou falar sobre essa nova proposta feita pelo BRB, que garante no mínimo 155 milhões de reais para o Flamengo, e eu vou detalhar esses valores para os senhores, mas antes disso tenho que exaltar essa dívida do Flamengo que está praticamente zerada, né? Um pesadelo, um terror na vida dos rubro-negros desde sempre, pelo menos desde que eu nasci em 84, sempre o Flamengo foi muito endividado. Em 2022 a dívida estava perto ali de 300 milhões de reais. E hoje em dia, pelo que foi divulgado, a dívida baixou para menos de 49 milhões de reais, uma dívida praticamente zerada, já que o Flamengo tem uma receita, no último ano pelo menos, de 1,4 bilhão de reais. Então isso me deixa muito feliz de saber o nosso rumo financeiro que a gente começou a trilhar em 2013 e continua nadando de braçadas. Falando sobre o patrocínio do BRB. O BRB fez uma nova proposta para o Flamengo que ainda vai ser votada pelo Conselho Deliberativo, mas é uma proposta surreal. São 155 milhões de reais garantidos para os próximos 5 anos, dividido em duas partes. A primeira é o mais simples, né? Segundo o portal Mundo Rubro-Negro, essas notícias são do portal Mundo Rubro-Negro, a primeira proposta é o Omoplata. O Omoplata, onde o BRB já está, ele tem contrato somente até o final desse mês, só que a questão financeira ali, a questão de renovação vai contar bastante, até porque eles ofereceram 50 milhões de reais para o Flamengo pelos próximos 2 anos. Então, cada ano, 25 milhões de reais. E não é só para estampar uma omoplata do profissional, é também da base e do time feminino. A segunda parte do contrato, que é um pouquinho mais complexa, seria ali usar a licença do Flamengo, o nome do Flamengo, para poder vender produtos bancários. E esses produtos bancários garantem um mínimo de 15 milhões de reais. E esse contrato, em vez de ser por 2 anos, como é do Omoplata, seria pelos próximos 5 anos. E se a base de clientes aumentar, esses valores também aumentam anualmente. Caso não seja renovado o Omoplata daqui a 2 anos, o Flamengo receberia, em vez de 15, 25 milhões de reais por ano. Então, o Flamengo já tem garantido 155 milhões de reais pelos próximos 5 anos, caso o Conselho Deliberativo aprove essa proposta, né? E provavelmente vai aprovar pelo histórico do Conselho Deliberativo em relação a patrocínios. É isso, galera. Vamos partir para cima deles, porque o Flamengo tá nadando de braçada, tem deixado todos os adversários da América do Sul para trás, pelo menos na parte de valores. E agora a nação rubro-negra falando sobre o nosso Sub-17 comandado pelo Filipe Luiz. Vocês viram um trechinho da entrevista no começo do vídeo. Vou deixar o restante das entrevistas para os senhores, os jogadores, rasgando de elogios o Filipe Luiz. Mas antes disso, tenho que falar que o Flamengo vai participar a partir do dia 30, mais conhecido como amanhã, lá em Bridgeton, na Flórida, uma Copa Internacional feita pela Adidas. E se o Palmeiras
considera 51 como campeonato mundial, a gente também pode considerar esse como um mini mundial ali para o Sub-17, né? Já que o campeonato que o Palmeiras jogou tinham 4 clubes. Nesse tem 10 clubes e clubes de todos os continentes. Vamos para a lista desses clubes. Atlas FC, Atlético Nacional, AZ, HNK, Jambuk, Monterrey do México, Necaxa, PSV e também o River Plate. Vão ser 7 jogos em 8 dias. Partidas assim, bem sacrificantes, conforme vocês vão ver o Felipe Luiz falar sobre isso. Mas, galera, é aquilo, né? Quem quer ser campeão não escolhe os jogos, não escolhe as datas. É um campeonato de tiro curto, os outros times também vão enfrentar esse calendário desse campeonato bem, assim, juntinha, né? Uma partida da outra. E as partidas vão ter duração de 60 minutos, 2 tempos de 30 minutos, e na final, se Deus quiser, o Flamengo vai chegar, vão ser 2 tempos de 35 minutos. Na fase de mata-mata, se tiver empate, vai para os pênaltis. Então é isso, boa sorte à nossa molecada e fiquem aí com as entrevistas dos jogadores do Flamengo, rasgando de elogios o nosso atual técnico Felipe Luiz, que para mim está no caminho certo para que no futuro seja o técnico do profissional rubro-negro. A gente se adaptou muito rápido com o Felipe, né? É um cara extraordinário, fenomenal ali, consegue passar tudo certo, tudo claro pra gente dentro de campo, tudo que ele viveu também, e aí a gente consegue fazer o nosso melhor, o nosso papel, que é sempre buscar a vitória, buscar os títulos, e o Felipe é fenomenal, cara, foi um cara fora da curva, está ajudando muita gente, e espero que ele continue assim, nos ajudando para, se Deus quiser, um dia chegar lá no profissional e ficar. Sim, com certeza, né? O Felipe Luiz, um jogador muito inteligente, a gente está podendo desfrutar ao máximo, está podendo aprender a cada dia mais com ele e aproveitar e entrar em campo e resolver. Acho que a gente vem absorvendo e assimilando muito bem as dicas, as táticas que ele vem dando, então a gente está conseguindo colocar em prática nos jogos, como vocês viram, e é daí para mais. Vamos dizer que é uma experiência nova, né? Alguns dos jogadores já foram em outras competições da Adidas. Eu não lembro de ter participado de uma competição onde tem 7 jogos em 8 dias, mas, como eu falei, é uma experiência nova e vamos aproveitá-la. Temos aí muitas coisas diferentes, cultura das equipes americanas, equipes europeias, asiáticas, então tem equipes de todos os lugares, onde eles vão encontrar situações diferentes do que eles estão acostumados a encontrar aqui no Campeonato Carioca, tipo de gramado, clima, então muda tudo para eles. Eu acho que é importante eles ir vivenciando e somando minutos com jogos diferentes para poder se desenvolver o máximo possível e chegar no profissional com o maior número de vivências, né, no campo. Então, assim, são muitas coisas que são antinaturais ao futebol, por exemplo, pouco tempo de descanso, viagem longa e tudo mais, mas, por outro lado, essas dificuldades elas têm que ser superadas para poder também não só eles aprenderem a ser melhores jogadores, senão também para, como eu falei, essa vivência deles para se tornar profissional. É um campeonato muito difícil, né? Adidas, estamos bem preparados para participar desse campeonato. É um campeonato onde tem muitos clubes grandes e a gente, com boa preparação, vai conseguir desempenhar o nosso melhor papel dentro de campo. A equipe vem fazendo um excelente trabalho durante esse mês, fizemos uma semana muito boa. Tenho certeza que a gente está muito preparado, né? Já fomos uma vez nesse campeonato, sabemos da dificuldade, jogos de altíssimos níveis, e a gente pode contar com todo mundo, tanto os titulares, tanto as reservas, todo mundo, para poder fazer um excelente campeonato e ser vitorioso. É uma competição de nível altíssimo, com grandes times da Europa, os times lá são muito disciplinados, a gente sabe, já estamos estudando os times, e um jogo atrás do outro ainda fica mais complicado. Então a gente fez uma grande preparação para ir lá e representar o Flamengo da melhor maneira. E falando sobre a final contra o Nova Iguaçu, uma excelente notícia para a nação rubro-negra. Até porque o Pulgar ele tinha sido cortado da seleção chilena, mas que boa nova essa, né? Pulgar treinou normalmente em todas as sessões de treino, sem restrição, está confirmado para essa grande final, Flamengo versus Nova Iguaçu, amanhã no estádio Mário Filho. E além dele, treinou também outras peças. Só para a gente pontuar aqui, o Pulgar ele teve um desgaste muito sério muscular no quadríceps direito. Então ele foi cortado da seleção do Chile, ficou ali na fisioterapia, fazendo trabalhos médicos, mas na data de ontem ele já conseguiu treinar sem restrição. Os outros jogadores que treinaram foram os jogadores selecionáveis. O Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, pela seleção brasileira, pela seleção do Chile, o Varela, o Vinha, o De La Cruz e também o Arrascaeta. Então é isso, galera. Flamengo vai ter praticamente ali força máxima contra o Nova Iguaçu. Tá todo mundo com a faca nos dentes. A gente sabe que a gente vai ter o adversário mais difícil do Campeonato Carioca, que é o Nova Iguaçu.
mais bem preparado depois do Flamengo a princípio. Flamengo e Nova Iguaçu foi empate, mas o Flamengo estava com um time ali totalmente alternativo, cheio de jovens promessas, mas dessa vez o bagulho vai ficar sério. O Flamengo vai entrar com o time principal, até porque é final do Campeonato Carioca, é isso, só para trazer uma boa notícia para os senhores sobre a parte médica, principalmente do nosso Eric Pulgar. E nação rubro-negra, voltando àquele assunto de produtos licenciados, dessa vez a Adidas lançou esse chinelo que, na boa, pelo menos na minha opinião, o chinelo tá bonito pra caramba, tirou muita onda, a torcida do Flamengo gostou, não questionou em nada as cores do chinelo, as estampas do chinelo, mas a polêmica dessa vez foi o valor. O preço desse chinelo, os torcedores falaram que foi uma chinelada nos rubro-negros. Esse chinelo vai custar a bagatela de R$440, praticamente ali 1/3 do salário mínimo. Só que aquilo, né? Dessa vez aí, esse chinelo vai ser apenas para alguns torcedores que têm bala na agulha, e um valor desse aí é somente mesmo para quem tá muito afim de comprar e para quem tem dinheiro para gastar. E eu deixo o questionamento para os senhores: comprariam ou não comprariam esse chinelo? Coloque a sua opinião aqui embaixo do vídeo. É ou não é uma chinelada da Adidas nos rubro-negros? Mas brincadeiras à parte, é isso. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, que vocês consigam aí se divertir muito na partida do Flamengo amanhã. Ainda tem vídeo amanhã, relaxem, mas caso vocês não vejam o vídeo de amanhã, boa sorte a todos na partida contra o Nova Iguaçu. Vamos pra cima deles. Fiquem com Deus. Tenham um resto de sexta-feira aí abençoado. Até a próxima e fui!